Oi, galera, tudo certo com vocês? Tudo bem aí, minha gente? Olha, força nessa peruca, né, gente? Tem pessoas aí não assistindo aula, né? Pensem que o conhecimento é para a vida, é uma coisa boa para se adquirir, né? Não é só para tirar nota, tá? Então, vamos lá, vamos com a aulinha de hoje. Nós vamos falar sobre propriedades do DNA. DNA já é um velho conhecido de vocês, né? Então, a gente vai recordar aqui a molécula de DNA para poder falar das propriedades do DNA. O que são essas propriedades, pessoal? A gente vai falar da função do DNA. Claro que além de armazenar informação genética, ele também tem outras funções importantes. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas para que fique bem certinho essas funções do DNA, vamos lembrar um pouco da estrutura. Tudo isso sobre a estrutura do DNA, sobre essa molécula, você viu na aula de ácidos nucleicos. Então, como eu vou falar rapidamente, só para recapitular, porque o assunto hoje é sobre função e não sobre a estrutura, você assista a aula de ácidos nucleicos, tá? Se você não lembrar de alguma coisa, tudo bem? Ou que eu não fale hoje nessa recapitulação. Então, essas imagens estão lá na sua apostila, é só você acompanhar comigo. Nessa imagem aqui você está vendo um trecho da molécula do DNA. Lembram, pessoal, que é duplo filamento, torcido em forma de uma dupla hélice, tá? Aqui a gente vai dar um zoom nessa molécula de DNA aberta, sem ela estar na forma de dupla hélice, senão a gente não consegue ver direitinho, né? Então aqui, ó, esse filamento aqui, tá? Que tá indo com a setinha para baixo, é esse aqui, essa faixa azul. E essa outra faixa azul aqui, ó, que tá indo lá para cima, é essa daqui. Então, lembram que a gente comparava a nossa molécula de DNA como se fosse uma escadaria gigantesca? Em que essas faixas azuis aqui, onde tem os fosfatos e as pentoses, a pentose é o açúcar, é a desoxirribose que faz parte do DNA, né? E aqui também, então, os fosfatos e as pentoses. Lembram que isso aqui corresponde aos corrimões da escada, tá? E os degraus são constituídos pelas bases nitrogenadas aqui, ó, pelas bases nitrogenadas ligadas por pontes de hidrogênio, tá? Vocês lembram do pareamento específico? Sempre uma timina com uma adenina, tá? Uma guanina com uma citosina. Sempre toda a vida, pessoal. A com T, C com G. São essas 4 bases nitrogenadas diferentes que o DNA tem, tá? Então, o que prende este filamento ao outro filamento são as pontes de hidrogênio ligando as bases nitrogenadas, tá? Agora, o que prende um filamento a ele mesmo? O que vai fazer eles ficarem ligados, os fosfatos e as pentoses? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Aqui você tem um nucleotídeo. Por falar em nucleotídeo, o DNA é uma cadeia de polinucleotídeos, né, pessoal? Porque é muito gigante. Então, vejam aqui, ó, o que é um nucleotídeo mesmo, prof? É uma base nitrogenada ligada a uma desoxirribose, que é essa pentose, penta, porque tem 5 átomos de carbono, e um fosfato, tá? Então, aqui você tem um nucleotídeo. Para a gente aqui falar da ligação desse filamento a ele mesmo, vamos dar uma olhadinha aqui nessa imagem. Você tem aqui, ó, a desoxirribose, essa pentose que eu estou falando. Pessoal, os números aqui em vermelho estão representando os carbonos dessa molécula, tá? Dessa pentose aqui. Então, a 1' é este carbono aqui, aqui está o carbono 2', aqui o carbono 3', aqui o carbono 4' e esse aqui é o carbono 5'. Por isso ela é uma pentose, tá? Por que é linha? É para diferenciar dos carbonos que fazem parte das bases nitrogenadas, estão vendo aqui? Então, quando fala linha, só pode ser os carbonos da pentose. Então, percebam, a gente vai ali falar para você muito da extremidade 3' e da extremidade 5'. Então, vamos agora olhar aqui na molécula. Então, este nucleotídeo vai se prender a esse outro nucleotídeo de que maneira? Então, assim, ó, o fosfato, tá vendo aqui o fosfato, tá? O PO4, esse fosfato, ele vai se ligar ao carbono 5' deste nucleotídeo, tá? Com o nucleotídeo seguinte no carbono 3'. O carbono 1 é sempre aquele que está preso à base, tá? Ó, dá uma olhadinha aqui, ok? Essa pentose aqui foi tirado o zoom dessa aqui, ó, tá?
para você dar uma olhadinha. Então, aqui está o carbono 1 linha, 2 linha, 3 linha, o 4 linha e o 5 linha. Então, vejam que esse fosfato sempre se prende aqui, ó, ao carbono 5 linha com o carbono 3 linha do próximo nucleotídeo. Tá legal? Ó, vamos ver esse aqui, sempre vai se prender ao carbono 5' desse nucleotídeo com o carbono 3' do nucleotídeo seguinte, tá? Esse aqui, ó, carbono 5' deste nucleotídeo com o outro nucleotídeo através do carbono 3', certo? Então, é assim que eles se prendem, os fosfatos e as pentoses do mesmo filamento. É importante você perceber que o DNA, como sendo uma molécula, tá? A gente tem 46 moléculas de DNA, ele tem que ter um começo, ele tem que ter um fim. Então, aqui, ó, essa extremidade aqui do carbono 5', tá? Ó, 5', ele não está conectado com nenhum outro nucleotídeo, tá? E aqui embaixo, esse aqui, ó, essa pentose aqui, ó, termina aqui, ó, no carbono 3', aqui, ó, essa hidroxila do carbono 3' está livre, não está conectada a nenhum outro nucleotídeo. Então, as extremidades livres, 5', 3', tá? Desse filamento. Para que essas moléculas se encaixem perfeitamente para dar aquele giro de uma hélice, né? Esse filamento, ele está virado ao contrário, está de ponta cabeça em relação àquele. Então, a gente disse que o DNA são fitas antiparalelas, tá? Uma está voltada assim, né? Opa, assim no caso, e a outra aqui, tudo bem? Então, são fitas antiparalelas. Então, ó, extremidade 5' está aqui embaixo, extremidade 3' livre está lá em cima, ok? Então, dessa forma, ocorre o encaixe perfeito entre os átomos, entre as moléculas, para fazer esse giro aí representando a molécula de DNA. Pessoal, uma das propriedades importantes do DNA é a replicação dele, é a sua duplicação. Então, o que vai acontecer aqui? Quando a gente for analisar aqui a duplicação do DNA, essas pontes de hidrogênio vão ser rompidas, este filamento vai separar deste outro filamento. E cada um vai servir de molde para fazer um novo filamento aqui do lado. Esse aqui vai servir de molde para fazer um novo filamento aqui do lado. Você tem um DNA representado aqui, quando ele se duplicar, você vai ter 2 DNAs, tá? A duplicação sempre vai ocorrer no sentido de 5' para 3'. O que eu quero dizer com isso? Que quando esse filamento aqui se afastar, abrir as pontes e ele se afastar, a nova fita que vai ser feita a partir dessa aqui existente, tá? Vai ser no sentido aqui, ele vai começar a correr daqui, ó, de 5' para 3', para ficar com as fitas antiparalelas, tá? E esse filamento aqui vai correr daqui para cá, ó, de 5' para 3', para ficar com as fitas antiparalelas. Por isso que a gente diz, tá, que o DNA, ele cresce no sentido de 5' para 3'. Você já vai ver isso melhor comigo. Pessoal, lembrando, né, uma pergunta importante, por que é que o DNA precisa duplicar? Por causa da necessidade de novas células no nosso corpo. Como se você só tem uma célula, tá? Com os 46 cromossomos lá, você fez uma lesão na pele. As células da pele, elas têm que refazer aquela lesão, têm que regenerar. Como que elas vão regenerar? Elas vão se dividir. Então, para que uma célula que tenha 46 cromossomas se divida em 2 novas células e que vá a 46, a mesma quantidade para cada uma, eles têm que duplicar. Então, de 46 vai passar para 92. Para que daí justamente possa ir 46 para cada lado, entendem? Então, por isso que uma das propriedades importantíssimas do DNA é a sua replicação ou duplicação. Então, aqui, ó, replicação do DNA. Pessoal, o DNA, quando ele vai ser replicado, ele vai precisar de um conjunto de enzimas para auxiliar nessa replicação. E é muito importante que vocês entendam que a replicação do DNA é do tipo semiconservativa. Por quê? Porque o DNA, ele vai abrir. Lembram que ele é constituído por 2 fitas, 2 filamentos, ele vai abrir. Então, ó, aqui ele está fechado. Olha as 2 fitas aqui antiparalelas. Tá vendo aqui comigo? 5', 3', tudo certo, tá? Então, veja que aqui ele abriu, ó. Uma fita verdinha foi para lá, tá? E a outra fita verdinha veio para cá. Isso aqui abre, é semelhante a uma forquilha. Então, quando o DNA vai ser replicado, ele fica com um formato de forquilha, tá?
Vejam aqui que esse filamento original, esse verdinho, eu vou usar a cor, tá? Esse verdinho aqui é um filamento original. Esse outro verdinho também é o outro filamento original. A gente chama de fita parental, tá? É a fita já existente. A fita azul é a fita que vai ser formada, tendo como molde a fita verde. Tendo como molde a fita verde, tá? Ou seja, uma coisa aqui, ó. Então, se aqui, por exemplo, for uma adenina, aqui vai ter que se encaixar uma timina, tá? Se aqui for uma citosina, aqui vai ser uma guanina. Então, tem que ter um molde para que os nucleotídeos vão se encaixando nesse molde. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é que esse DNA, tá? Assim que ele vai sendo replicado, ele vai ser replicado inteirinho e ele vai se constituir em 2 novos DNAs, ó, um novo DNA aqui, outro novo DNA aqui, certo? É aquela história que eu disse para vocês, de 46 vai para 92, então eles vão se duplicar. Então, eu vou mostrar aqui para você uma outra imagem para a gente falar das enzimas que vão ser envolvidas nesse processo de replicação ou duplicação do DNA. A gente vai começar com a topoisomerase, tá? Que é essa enzima aqui, ó. Ela vai desenrolando o DNA, né? Porque ele está todo torcido aqui em forma de uma dupla hélice. Então, essa enzima ela vai desenrolando essa dupla hélice. Aí você vai ter a DNA helicase. Ó, a helicase de hélice, ela vai rompendo as pontes de hidrogênio, vai abrindo o DNA, tá? Muito bem. Essas outras aqui, ó, que você está vendo aqui, proteínas de ligação ao DNA de fita simples, elas mantêm esse DNA aberto sem ele se enrolar de novo, tá? Aí vai precisar de uma enzima bastante importante também, que é a DNA polimerase. Ela vai trazendo os novos nucleotídeos para se encaixarem aqui na fita original. Lembram, ó, que o DNA está fechadinho, tá? Sempre antiparalela. Abre, ó, um filamento original ali em cima, o outro filamento original aqui embaixo, certo? Muito bem. Então, a DNA polimerase vai catando os nucleotídeos que estão no citoplasma da célula e encaixando, adicionando eles aos nucleotídeos aqui, fazendo a ligação com os nucleotídeos da fita molde, da fita parental, da fita existente, tá? Da onde que vem esses nucleotídeos? Da nossa alimentação, pessoal, por isso somos heterótrofos consumidores. Então, a gente come o DNA da alface, do tomate, do frango, né? Do arroz, do feijão, a gente está ingerindo. E no nosso tubo digestório, esse DNA ele é degradado a pedaços menores que são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos vão para a corrente sanguínea e entram nas células. Então, como nós somos heterótrofos, nós temos que usar essa matéria-prima vinda de outros seres, né? Então, é daqui que vem os nucleotídeos que vão se encaixando. Então, as enzimas fazem esse trabalho de adicionar os nucleotídeos ali. Muito bem, então você está vendo que está formando já aqui um novo DNA. A partir do momento que a DNA polimerase vai adicionando os novos nucleotídeos, a fita já vai se enrolando em forma de uma dupla hélice. Tá legal? Você vai precisar de uma outra enzima aqui, a DNA ligase, para ir ligando, né, as pontes, fazendo a ligação lá entre as bases nitrogenadas através das pontes de hidrogênio, ok? Então, até aí tranquilo, né? Então, olha, um novo DNA sendo formado aqui e outro novo DNA sendo formado aqui. Então, ao invés de um DNA, você vai passar a ter 2 novos DNAs. Só que tem um detalhe que a gente não pode deixar de comentar com você. As 2 fitas moldes vão ser replicadas, tá? Mas elas são replicadas de forma diferente. Vocês lembram que a gente comentou com você que o DNA sempre tem que ser crescido, sempre tem que ser feito no sentido de 5 linhas para 3 linhas. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, tá? Nessa linha de baixo aqui, ó, ela tá 5 linhas, né? Então, a extremidade dela vai fechar lá em 3 linhas. Então, beleza, eu vou adicionando os nucleotídeos a partir de 5 linhas para 3 linhas, para ficar antiparalelo. Aqui é direto, a replicação é contínua, a DNA polimerase vai trazendo os nucleotídeos e vai fazendo da extremidade 5 linhas para a 3 linhas, certo? Tudo tranquilo, tudo bem, vai crescendo aqui e vai finalizar. Agora, dá uma olhadinha na fita de cima, pessoal. Na fita de cima, eu tenho aqui a extremidade 3 linhas e vai terminar lá em 5 linhas, tá? Como é que eu vou começar de 5 linhas aqui? Não vai ficar antiparalelo.
O DNA sempre tem que ser replicado no sentido de 5' para 3', tá? Então, eu não posso colocar um 5' aqui, porque vai ficar 5' com 5'. Então, essa fita ela é um pouco mais complexa, ela vai ter que ser crescida daqui de dentro da forquilha para fora, no sentido, ó, de 5' para 3', tá? Então, por isso que o crescimento aqui dessa nova fita, ela é descontínua. Isso quem descobriu foi um bioquímico japonês chamado Okazaki. Então, em homenagem a essa descoberta dele, que as duas fitas se replicavam de forma diferente, uma contínua e uma descontínua, em homenagem a ele, essa fita aqui, esses pedaços de nucleotídeos que são adicionados, são chamados de fragmentos de Okazaki. Galera, então é assim, ó, é de pouquinho em pouquinho que os nucleotídeos são adicionados aqui, de dentro da forquilha para fora, no sentido lá de 5' para dar certo aqui, finalizando com 3', tá? Então, são adicionados porções de nucleotídeos, tá? A enzima ela não consegue encaixar todos eles ligados aqui, ó. Então, ela vai pondo de pouquinho em pouquinho e a DNA ligase vai promovendo o ligamento desses fragmentos de Okazaki, tá? Aí ficando um DNA inteiro aqui bonitinho, normal, tudo bem? Então, é só uma forma de se replicar diferente nessa fita, certo? Então, esses são os fragmentos de Okazaki. Muito bem, então voltando um pouco nessa imagem aqui anterior, é isso que eu queria comentar com você, que você percebe aqui, ó, que tem um pedaço que não está contínuo, tá? Ó, tem mais um pedaço aqui que também não está contínuo e tem mais um pedaço ali. Então, vejamos aqui agora que você consegue perceber, ela não está tão enrolada, né? Então, ó, o filamento original, 3', 5', tá? As porções têm que ser antiparalelas, sempre. Abriram, ok? Então, aqui, ó, facinho eu começar essa fita. A DNA polimerase vai adicionando os nucleotídeos aqui, ó, a extremidade 5' para 3', vai ficar antiparalelo, vai adicionando, vai crescendo continuamente para dentro da forquilha. À medida que a DNA helicase vai rompendo as pontes de hidrogênio aqui, vai crescendo aqui a nova fita de DNA, tá? No sentido lá de 5' e vai terminar aqui como 3', tudo certo. Agora, olha de baixo, eu tenho aqui 5'. Eu não posso começar aqui, ó, tá? Com 5', porque vai ficar 5 e 5, não dá certo. Então, eu tenho que começar aqui, ó, porque aqui tá 3', tá vendo? Então, à medida que a forquilha vai abrindo, vai começar a ser colocado daqui. O DNA sempre cresce no sentido de 5' para 3'. Então, vai começando a colocar aqui, ó, coloca um pouco de nucleotídeos, tá? Aí, a enzima vai lá, coloca mais um pouco de nucleotídeos, depois vem a DNA ligase e vai ligar esses fragmentos, ficando então a fita completinha. Tudo bem? Então, aqui o crescimento é contínuo e aqui é descontínuo pelos fragmentos de Okazaki. Então, é isso aí, né, minha gente? Então, entendam a importância da replicação do DNA, tá? É quando o seu organismo necessitar de novas células. Quando mesmo que a gente necessita de novas células para que o nosso DNA se replique, quando tiver que lesões, né? Regenerar lesões, machucados. O seu crescimento, pessoal, é por divisão celular. Então, a cada divisão celular, o DNA tem que duplicar, tá? Então, o desenvolvimento do bebê lá dentro do útero materno, né? O desenvolvimento dele, as células se multiplicando, né? O embriãozinho lá, muita divisão celular. Então, tem que haver a replicação do DNA antes de cada divisão celular, tudo bem? Então, no desenvolvimento, no crescimento, nas regenerações, olha como é importante isso. Nem que você não pegue detalhes dessa aula, mas que você saiba, tá, que a importância da replicação do DNA está no fato da necessidade de novas células no nosso organismo. Então, isso tem que saber, tudo bem? Essa é a parte mais importante da aula. E veja como é interessante você saber isso. Tá? Então, não é difícil também você imaginar que nosso corpo precisa de novas células e que o DNA tem que se replicar antes de cada divisão celular. Tudo certo, minha gente? Muito bem. Então, no final da aula, eu vou fazer um esqueminha no quadro para ver se você entendeu direitinho essa replicação, tá? Bom, pessoal, então, aqui a quantidade de enzimas diferentes que a gente comentou aí com você. Tá bem? Pessoal, então, aqui nós falamos sobre a replicação do DNA. Eu vou fazer ali um esqueminha no quadro só para a gente finalizar, tá certo? Vamos acompanhar comigo, então? Pessoal, imaginem que essa seja uma célula, tá? E você tem aqui, ó, um cromossomo, ok? Uma molécula de DNA, tá?
essa molécula de DNA é sempre duplo filamento, então está representada aqui de cor amarela para você entender um pouquinho melhor. Então vamos imaginar que essa célula vai ter que se dividir em duas células. Então, antes dela se dividir, o que tem que acontecer com o DNA? Ele tem que replicar. Então vamos mostrar aqui ele replicando, tá? De um jeito assim mais simples. Então olha só, esse filamento aqui duplo, em forma de hélice, dupla hélice, vai ter que abrir, tá? Então eu vou representar aqui, ó. Certo? Ele está aberto aqui. Bom, cada fita original vai servir de molde para fazer uma fita nova, tá? Então eu vou fazer a cor laranja, que são os nucleotídeos que vão ser acrescentados à fita original. A fita parental, aquela fita que já existe, né? A fita molde, tá? Então com o giz laranja eu vou representar aqui a fita nova, certo? É aquele cromossoma duplicado que você sempre vê em forma que parece uma letra X, tá? Então é isso que aconteceu, ó. A gente duplicou o DNA e a gente fez aqui o cromossoma duplicado, entenderam? Ó, cromossomo duplicado aqui. O DNA, ele se enrola bastante. Eu não fiz ele todo enrolado, tá? Senão o desenho vai ficar muito complicado. Mas aqui dá para você ter uma ideia quando você via um cromossoma simples, que a gente já conversou sobre isso com você, e aqui o cromossoma duplicado. Tá? Então o DNA abre suas fitas originais, cada fita serve de molde para fazer uma nova e você tem aí o cromossomo duplicadinho. Aí como é que vai acontecer aqui? Então ele vai se separar, essa bolinha aqui vai duplicar, tá? E vai fazer isso aqui, ó. Você vai passar a ter dois novos cromossomas, dois novos DNAs. Tá? Esse vai para uma célula e esse vai para outra célula, né? Então, antes dessa célula se dividir ao meio, esse cromossoma, porque veja, ó, isso virou isso, tá? Aí ele se separa, esse vai para um canto da célula, esse vai para o outro canto e a célula se divide ao meio. Então, você igualou, você passa a ter duas células, cada uma com um cromossomo. Porque se ele não duplicasse, você teria só esse cromossomo. Como que a célula ia conseguir duplicar? Uma ia ficar com cromossomo e a outra com nada? Não pode. Então aqui um desenho bem simplesinho para você entender essa importância, tá? Que antes dessa célula se dividir ao meio, originando duas, o cromossoma tem que duplicar. Beleza, minha gente? Olha só aqui que eu achei aqui para te mostrar um pouquinho melhor nessa aula. Tá vendo esse zíper aqui? Imagine que esse aqui seja um pedaço de DNA, tá? Um trecho da molécula de DNA. Ó, torci em forma de uma dupla hélice. Tudo bem? Então, a topoisomerase, ela vai desenrolando essa fita, tá? A DNA helicase, como se fosse minha mão aqui, ó, vai abrindo os filamentos originais, tá? E vai separando os filamentos originais, os filamentos moldes. Não parece uma forquilha daquele desenho que a gente viu na aula? Então, pensa agora comigo aqui, ó. Cada fita aqui molde, eu vou pegar um pouco essa daqui, tá? Ela vai servir agora de molde para formar nova fita aqui, ó. Então, se aqui for, ó, sentido 3 linhas, ela vai começar a ser lida aqui continuamente, de 5 linhas, tá? Para 3 linhas, certo? Então, vai acrescentando os nucleotídeos aqui. A com T, C com G, vai acrescentando, né? Pela DNA polimerase, e a DNA ligase vai fazendo a ligação das pontes de hidrogênio, tá? À medida que ele vai sendo duplicado, né? A DNA helicase vai abrindo, até separar completamente. Então, ao invés de você ter um único DNA, você vai passar a ter 2 DNAs, um aqui, tá? Nessa fita, e o outro nessa outra fita. Beleza? Tranquilo, né, minha gente? Então, acho que replicação do DNA ou duplicação semiconservativa, fechou, né? Qualquer coisa, só contar comigo lá na sala virtual, tá? Tô sentindo falta, ninguém me pergunta nada, hein? Ó, gente, tô de olho, hein? Vai estudar um pouquinho lá, tá bom? Um beijo para vocês, até uma próxima.